está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Guarani a caminho da cidade de Souza, na Paraíba, para seu primeiro amistoso visando o Campeonato Cearense da Série A. Diretor de futebol do Icasa participa do programa Vale Esportes e dá detalhes sobre contratações para a segundona do ano que vem. Crato confirma treinador para a próxima temporada, anuncia vários atletas contratados pelo Azulão e iniciará seus trabalhos no próximo dia 5 de janeiro. Ferroviário vence amistoso contra clube da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Situação divina continua indefinida no Vozão. Fortaleza vai iniciar temporada 2023 já na semana que vem. E o Grêmio tenta a contratação de atacante uruguaio que já foi titular do Barcelona. São 6h10 aqui no Timaço da Vale FM. Vale Esportes é futebol de primeira. Prorrogado até o dia 30 de dezembro o prazo para o refis de Juazeiro do Norte. Quite seu débito vencido até o dia 31 de dezembro de 2021 com descontos de até 100% em juros e multas. Para isso, basta se dirigir ao VaptVupt, solicitar o boleto e garantir o status de regularidade. Além, é claro, de contribuir para o desenvolvimento de nossa cidade. Mais em www.juazeirodonorte.ce.gov.br. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Promoções Natal Beira Rio. Bacia acoplada Selite 3 e 6 litros, Arias Branca 334,90. Assento sanitário original Selite na cor branca 32,90. Argamassa C2 de 15 quilos rejunta mix 13,50 o pacote. Preços para pagamento à vista ou no Pix, válidas até 31 de dezembro ou enquanto durar o estoque da promoção. Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira. WhatsApp 99840 1976. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. O
O Natal premiado das Farmácias Fernandes e Mandacaru virou tradição e está na sua 12ª edição. Participe, concorra a prêmios e ajude quem mais precisa. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimentos, você estará concorrendo a R$10 mil em prêmios. Com a sua solidariedade, iremos distribuir mais de 200 cestas básicas. Farmácia Fernandes e Mandacaru, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite para você ligado no Timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes desta sexta-feira de clima chuvoso. Não tá chovendo nesse momento aqui em Juazeiro do Norte, mas choveu durante o final da noite de ontem, grande parte da madrugada, boa parte da manhã também, e a previsão é de mais chuvas para logo mais, claro que são muito bem-vindas, até para tornar o clima mais agradável. E nós estamos começando o último Vale Esportes antes do Natal. Não é assim, João Filho? Boa noite. É assim, um abraço, boa noite pra você, Marco Valério, boa noite a você que nos acompanha pelo Vale Esportes do Timaço da Vale FM, último encontro da semana e o último encontro antes da noite de Natal, que será amanhã. Tá certo, JF. Daqui a pouquinho o Anderson vai falar do Guarani, porque a gente vai ter hoje o primeiro amistoso do Leão do Mercado, jogando lá na cidade de Souza, que eu conheço muito bem, andei muito para aquela cidade durante boa, algum Souza, tempo. É uma cidade de um povo muito receptivo, viu, JF? Então, um abraço aí para os amigos de Souza, e a Rádio Vale pega lá em Souza, com sinal, né, através do rádio físico. Claro que pela internet você pode ouvir em qualquer lugar do mundo. Então, um abraço aos meus irmãos conterrâneos do estado da Paraíba. Mas eu quero começar o programa aqui, antes de chamar o Aloísio Vilar, para dizer que daqui a pouco a gente vai ter notícias do Crato. Eu até falava no início da semana que a gente estava buscando informações do Crato, quais jogadores contratados, como é que ficam os trabalhos. Pois bem, daqui a pouquinho eu vou falar aqui sobre o Crato, que no próximo dia 5 de janeiro iniciará seus trabalhos visando o Campeonato Cearense da Série B. Série B, que terá início no dia 5 de fevereiro, e o Crato pega logo o Icasa. Confronto caririense aqui na Série B do ano que vem. Série B antecipada. E vamos ver como é que fica essa Série B ali praticamente ao mesmo tempo da Série A, que começa um pouco antes, mas haverá um momento em que as duas competições se encontrarão. Daqui a pouco eu falo do Crato, porque agora a gente vai trazer notícias do Verdão do Cariri, pode ser, JF? É sim, vamos falar com ele, o nosso querido Aloísio Vilar vai atualizar o torcedor do Icasa, porque afinal de contas, muitas contratações foram feitas, o projeto está em andamento e vem aí a segunda divisão para o Verdão em 2023. É isso, Vilar, boa noite. É isso, JF, boa noite pra você, boa noite Marco Valério, pra você ligado na Vale e acompanha o nosso timaço. Estamos chegando nesta sexta-feira com as informações do Verdão do Cariri.
destacando que até o presente momento a equipe do Icasa contratou 22 jogadores e 18 deles foram anunciados pela diretoria, né? A gente trouxe aqui ao longo da semana os nomes desses jogadores que estão chegando para a temporada de 2023. Mas para destacar um pouco mais de como foram as negociações, de como foi essa busca por jogadores, principalmente pelo fato de ter a concorrência com a primeira divisão, nós estamos conectados com o diretor executivo de futebol da equipe icasiana, o Fabiano Rodrigues, que vai detalhar um pouco mais dessas negociações. Fabiano, boa noite para você, bem-vindo mais uma vez ao Vale Esportes. Opa, agora sim. Boa noite, Aloísio, boa noite, Marco, João Filho, boa noite a todos, boa noite ao torcedor icasiano. Só para atualizar então, né? São Sim. 23 jogadores. Olha só, fechou mais um agora. E assim, a tendência agora é de ter mais uma renovação de contrato, um remanescente da Fares Lopes, que a gente deve também estar anunciando na semana que vem. E mais 5 ou 6 jogadores da base para fechar o elenco em 30. Essa é a ideia dessa montagem que a gente acabou antecipando e fazendo aí de maneira um pouco até bem diferente do que foi anteriormente, né? A gente, infelizmente, a diretoria acabou entendendo da pior maneira possível, porque a gente poderia perfeitamente também ter feito uma Fares Lopes melhor, ter até conquistado o título, não fosse o planejamento não ter sido obedecido o ano passado. Mas que bom que a direção acabou entendendo a necessidade de se antecipar e principalmente dar condição com uma boa pré-temporada, com um bom tempo de preparação, para que a gente possa, se Deus quiser, fazer uma grande competição na Série B do ano que vem. Fabiano, eu queria aproveitar aqui para dar uma passada na lista dos jogadores que foram anunciados até agora. E a gente vai aqui por posição. E eu queria, se você pudesse, comentar rapidamente aí sobre cada um deles, tá bom? A gente começa com os goleiros André Pereira e Iago Rez. O André é um jogador já da casa, a gente considera da casa, né? O André constituiu família aqui em Juazeiro. Eu peço até desculpa, eu tô bem ruim da garganta, tô gripado. Entendemos. Tinha até prometido ir para os estúdios e não consegui. Mas o André é um jogador que a gente conhece bem, a direção conhece, o Icasa conhece, que já era para ter vindo para o clube ao longo do ano. Tinha uma dívida, inclusive, e a diretoria acabou resolvendo essa pendência com o jogador, o que é muito legal. Aliás, cabe até um parênteses, a diretoria tem se esforçado muito, não só para quitar ou para cumprir compromissos que tem assumido, mas com compromissos deixados. Jogadores do Cearense que saíram daqui sem receber, aos poucos também estão fazendo acordo e recebendo o último mês que o clube ficou devendo. Isso é muito bom. Bom, e o André tinha também uma pendência dessa anterior, mas a gente resolveu e ele vai ser a experiência para o gol. E tem o Iago Rez, que jogou contra a gente pelo Globo naquela estreia da Série D. E é um jogador jovem de muito boa qualidade. É um jogador que chamou atenção naquela partida, na Série D, mas que as informações também que a gente tem, e aí entra o nosso preparador de goleiros, o Walter Bahia, que vem acompanhando aí o Marcelo Vilar, e que também acabou avalizando a chegada do Iago Rez. Bem, vamos lá pela ordem. Na lateral direita, a gente tem até agora o Gustavo Silva e o Alex Rocha, que inclusive foi anunciado ontem. O Gustavo também a gente conhece bem, né? Acho que é a terceira passagem dele pelo Icasa. É um jogador que teve muito bem no Maracanã esse ano, e no Floresta na Série B, e agora volta para o Icasa. E o Alex Rocha é uma indicação do Marcelo Vilar. É um jogador que estava com ele no Fluminense do Piauí, que a gente também conhece, sabe da qualidade. É um jogador que andou no Globo, andou em outros clubes também, e que vai disputar essa posição com o Gustavo. Bem, na zaga a gente tem o Marlon, que é remanescente, e também o Samuel, que é uma novidade, né, Fabiano? Faltam 2 jogadores serem anunciados. Os 2 estão com o contrato assinado, e aí já está com marketing, a culpa já não é minha. Agora cabe ao marketing aí. Opa!
Ih, rapaz, parece que perdeu o contato Tava aí tão com o bom, Fabiano. né? Permanece conectado com a gente aqui. Ah, agora caiu. Tá voltando. Fabiano Rodrigues, você nos escuta? Voltei agora. Voltou. Ele voltou. Não tem aquele negócio de velhinho que não sabe de tecnologia e fica bulindo? Pronto, foi isso. Foi Menino só isso. buliçoso. Mas vamos lá, eu parei aonde? Nos zagueiros. Na zaga, isso. Então, faltam 2 nomes para serem divulgados, né? Mas a gente acredita que, assim, na semana que vem, o Samuel é uma indicação do Marcelo Vilar, um jogador jovem, de muita força, né? E o Marlon é, assim, zagueiro canhoto, com qualidade e pelo custo-benefício que o Marlon oferece, é difícil. Então, o Marlon estava certo com o River do Piauí já, pré-contrato já para assinar, já tinha sido enviado para ele, e a gente conseguiu desviar a rota e trazer o Marlon de volta. Bem, pelo lado esquerdo, Fabiano, a gente tem aí o Jonathan, que foi anunciado, apenas ele até agora. Bom, a gente perdeu mais uma vez o contato com o Fabiano. Tá voltando agora. Vamos lá, Fabi, pode falar. Voltei. Voltou. Oh, meu Deus do céu. Mas dessa vez não fui eu mexendo aqui não, viu? E nem eu. E olha que eu sou buliçoso. Pois é. E você tá longe, João. Vamos lá. O Jonathan é um jogador que vem suprir. Aí, assim, eu vou tentar explicar. Eu não sei se eu vou ter tempo, mas eu vou tentar explicar. Assim, a gente tinha um jogador para essa função indicado pelo Marcelo Vilar, que era o Júnior Prego, que deixou o Ferroviário. Ele foi contratado pelo Ferroviário, mas quando o Foiane saiu, alguns jogadores acabaram deixando o clube. O Júnior Prego era um deles. Estava no Fluminense do Piauí com o Marcelo Vilar, só que a negociação não deu certo, porque o Júnior Prego acabou demorando muito para responder. Acho que ficou esperando coisa melhor. Isso aconteceu em várias outras situações, infelizmente. A gente não tinha como esperar e acabou fechando com o Jonathan, que é um jogador que foi indicado para a gente, do nosso banco de dados, jogou no Bangu, é de Tubiara, do Goiás, jogou no futebol goiano. A gente buscou boas informações com quem trabalhou ao lado e quem trabalhou contra o Jonathan. É um jogador muito interessante, que faz meio campo também, tem muita habilidade, muita qualidade. O outro lateral esquerdo já está acertado, mas ele vem por empréstimo e por isso essa foi uma das primeiras negociações fechadas. Mas por que empréstimo? E há um detalhamento maior dos 2 departamentos jurídicos, do nosso e do clube de origem. Por enquanto ele não foi anunciado, mas já está fechado com a gente. Bem, nos volantes a gente tem até agora o Sérgio Barros, o Hércules, o Jardel e o Elivelton. O que é que você tem a dizer sobre cada um deles, Fabiano? O Sérgio é uma aposta nossa, né? Um jogador que surgiu muito bem no Fortaleza, é um volante canhoto, também já jogou de lateral esquerdo, mas não explodiu no Fortaleza, não virou titular do time. Mas, por exemplo, no Fortaleza as informações são as melhores e é um jogador que a gente conhece, né? O Marcelo e eu, a gente conhece bem. O Elivelton é a mesma coisa do Júnior Prego, foi levado pelo Foiane para o Ferroviário e não ficou. E eu assisti muitos jogos da segunda divisão do Baiano para formar o time, da Fares Lopes, e o Elivelton estava no mesmo time com o Anderson Lessa, por exemplo. E foi dos que eu não conhecia do time do Foiane lá na Bahia que mais me chamou a atenção. Segundo volante, alto, muita força, muito poder de marcação e de distribuição de jogo. Me agradou muito o Elivelton. É uma contratação que eu boto muita fé, base do Botafogo do Rio, só 22 anos, é um jogador bem interessante. O Jardel tem toda uma história por trás, porque o Jardel ele estava no elenco do Atlético Alagoinhas, campeão esse ano na Bahia, só que machucou o joelho e operou. Então ele não jogou esse ano. Como é um jogador que trabalhou no Altos com o Marcelo Vilar, e a gente conhece bem, quem está no futebol conhece bem o Jardel, do ABC de Natal, do próprio Globo, o Jardel é um baita jogador e de um salário bem acima do que está ganhando aqui no Icasa hoje. Mas ele tinha até dezembro essa questão médica, clínica para tratar, foi liberado para treino somente agora, em dezembro, e os times estão montados. Então a gente aproveitou para trazer o Jardel, vai fazer pré-temporada com a gente e está clinicamente curado. Claro, vai ser examinado aqui em Juazeiro, todo um protocolo, mas a gente acredita que o Jardel
vai agregar muito tecnicamente. E o Hércules é um cara de muita confiança do Marcelo Vilar, 38 anos, foi campeão brasileiro com o Marcelo Vilar no Botafogo da Paraíba. E o Marcelo acredita que é aquele cara de unir vestiário, sabe? De chamar o grupo, de ser a voz do treinador dentro do elenco, de liderança mesmo, positiva. Então o Hércules, além de ser um jogador que a gente viu na Fares Lopes e que ainda está em boa condição física, é um jogador que fora do campo também vai ajudar bastante. Bem, como intitulado meia, apenas o Alex Mineiro foi anunciado até o momento, né, Fabiano? O outro meia é um dos que eu falei que a gente fechou hoje. Na verdade, faltava assinar, é um jovem jogador que, assim, não tem muito currículo, mas a gente está apostando muito nesse outro meia. E o Alex Mineiro é um jogador também indicado pelo Marcelo Vilar, trabalhou com ele no Altos e esse ano estava no 4 de julho do Piripiri, trabalhou com o Flávio Araújo também. Então o Flávio também, aliás, é bom destacar, o Flávio conversou muito com a gente, comigo, com o Marcelo, ajudou bastante também em informações e até em indicações, mas o Alex é um jogador que o Marcelo Vilar já conhecia e foi indicado por ele. Bem, finalmente o setor de ataque, Fabiano, e aí temos mais jogadores que foram anunciados: Pingo, André Tavares, Juninho Rosa, Brito, João Pedro e Guilherme, né? 6 atacantes ao todo que foram anunciados pela equipe do Icasa até agora. Por enquanto são 3 centroavantes e 3 extremos. A gente está com 4 extremos fechados, então falta um para ser anunciado. Os extremos, o Juninho Rosa enfrentou o Marcelo Vilar o ano passado no Campeonato Piauiense pelo Fluminense, o Marcelo no Altos. E o Marcelo buscou informações e catalogou o jogador desde então. E aí aqui no Icasa tem a chance de trazê-lo. O Pingo, todos nós conhecemos. O Pingo quase veio para a Série D no começo da temporada. Ele estava no Nacional de Manaus, no estadual, mas o preço foi muito caro. E agora o preço foi um pouco ajustado, digamos assim. E o Marcelo Vilar conhece o Pingo, trabalhou com ele no 13, então facilitou a negociação para trazer o Pingo. E o outro extremo é o João Pedro, também do 4 de julho, também trabalhou com o Flávio Araújo. Também o Marcelo Vilar conhece bem lá do Piauí. O Marcelo está há 2, 3 temporadas lá no futebol piauiense, então um jogador que também vai ajudar. Os centroavantes, o Tavares é bem conhecido do Floresta aqui, enfrentou nossas equipes aqui pelo Floresta há 3, 4 anos atrás e fez uma excelente amazonense da 2ª divisão agora, fazendo 14 gols, é um jogador experiente e que vai comandar 2 centroavantes mais jovens. O Guilherme, que é aqui da cidade, né? É uma chance que a gente resolveu dar, uma oportunidade de dar ao Guilherme. Tem muito jogador com potencial que o Guilherme tem, que não tem oportunidade, então a gente resolveu dar essa oportunidade ao Guilherme. E o Brito também é uma aposta, um jogador de muito bom porte, de boa técnica, de boa base também, que chegou para a gente, para mim e para o Marcelo, a gente analisou e resolveu trazer e apostar no Brito. São 3 centroavantes que vão lutar aí pela camisa 9. Meu querido Fabiano, sempre é uma grande alegria falar com você. Fabiano, 23 nomes até o presente momento. 18 anunciados, já apresentados de maneira oficial. Um mês de trabalho, teremos o quê? Um mês de preparação, podemos colocar desta maneira. Você acha que é pouco tempo ou é suficiente para que o Marcelo Vilar reúna essa rapaziada, a rapaziada chegue bem, chegue tranquila para começar o trabalho? Você acha que dá esse tempo para tantas contratações, tantas caras novas para um novo time, Fabiano? Não é o ideal. E a sua pergunta é de uma pessoa que sabe que não é o ideal, né, João? Não é o ideal. 30 dias, se a gente tivesse uma base montada, né, alguma coisa extraída da farinha. Na hora que o Fabiano ia falar que não é realmente o ideal, acabou caindo o sinal aqui. A gente vai voltar com... Saindo de novo. Volta, Fabiano, que o povo quer te ouvir. Fabiano. Bom, Fabiano vai responder a nossa pergunta, Marcos, sobre a questão... Agora, infelizmente, perdemos por completo o sinal. Esse tempo de trabalho que, lamentavelmente, é pouco, né? Porque não há uma base, muitas contratações, muitas caras novas para esse novo Verdão. Não é isso, Fabiano? Pois é, como eu dizia, de fato não é o tempo hábil. A comissão técnica pediu tempo maior, ela pediu 2 meses inicialmente,
Depois caiu para 45 dias, mas a diretoria, e aí é uma questão financeira mesmo, não dá para discutir, porque ia se gastar uma folha a mais. Então a gente resolveu pegar os 30 dias que a direção podia realmente pagar em termos de folha, e a partir disso a gente está monitorando. O Carlos Eduardo Cadu, que é o preparador físico, ele montou uma programação para os jogadores que já foram contratados, e individualmente, além de num grupo que a gente está aqui, está trabalhando com esses jogadores em casa. Montou uma programação física, né, para que esses atletas cumprissem. E aí a gente está monitorando, a gente tem feito inclusive reuniões online. Enfim, a gente está trabalhando, não só a gente, a comissão técnica e os jogadores, aqueles que já estão acertados. Esse trabalho já dura mais ou menos uns 10, 12 dias. Os jogadores estão cumprindo essa programação para poder minimizar esse efeito aí e tentar, quando eles chegarem, aí sim, avaliação do que foi feito, física, clínica, enfim, e aí a gente seguiu os trabalhos aí mais voltados para a parte tática e técnica. Ô Fabiano, é o Marco, boa noite para você. Eu gostaria de fazer uma pergunta no sentido que você possa analisar se há um favoritismo ou não para o Icasa. E quando eu falo desse favoritismo na Série B do Cearense, não só pela camisa, pela força da torcida, pela tradição, mas pela estrutura que a diretoria está oferecendo, pelos bons nomes já contratados que você anunciou, pela formação da comissão técnica, que eu considero muito boa, principalmente para disputar uma Série B de campeonato estadual. Então, você também vê o Icasa com essa posição de protagonismo, de ser o favorito da segundona do Cearense? E além do Icasa, você que acompanha as outras equipes, apontaria algum outro time também que pelo trabalho realizado pré-campeonato está se destacando? Olha, Marco, de fato, inclusive assim, coincidentemente, na última nossa reunião online, hoje é sexta, foi quarta-feira, eu falei exatamente isso com a comissão técnica. A gente está partindo na frente e acho que é um fator que, se não é 100% o que a gente queria, e aí entra no que o João Filho falou, de ter um tempo maior de pré-temporada, mas claro que 30 dias também, ele tem que ser suficiente, vão ter que ser suficientes. Mas a gente está partindo na frente em contratações, a gente encarou um mercado que disputou jogadores com primeira divisão, e isso sim faz da gente um dos favoritos para a Série B. Eu deixei isso muito claro para a comissão técnica, até para que colocasse uma certa responsabilidade a mais neles da comissão, claro, mas na gente também, né? A gente entende que está se formando um time competitivo. Eu só não falo que a gente é o grande favorito porque, como eu falei agora há pouco, né, comentando cada contratação, Marco, deu para perceber que tem muitas apostas ainda. Tem jogadores que não trabalharam nem comigo e nem com o Marcelo Vilar. Isso, claro que na nossa cabeça ainda gera uma certa dúvida, apesar da confiança que a gente tem nesses atletas. Então, por conta disso, por não ter um time totalmente conhecido da gente, que, para dar um exemplo aqui, o planejamento da Fares Lopes era ter trazido 18 atletas e ter treinado 23 dias. Se a gente tivesse a condição, eu e o Leandro Campos, naquela oportunidade, eu tenho certeza que o Icasa era campeão da Fares Lopes, porque eram 18 atletas que a gente conhecia bem. Então a margem de erro ia ser bem menor. Por isso, talvez, os 23 dias fossem até suficientes. Dessa vez não. Dessa vez a gente não tem o conhecimento pleno das contratações, o que é normal também. É um movimento normal de mercado, não há nada normal nisso. Ninguém só contrata jogador que se conhece, que se trabalhou junto, isso não existe. Mas, evidentemente que o Icasa é a camisa mais pesada da Série B, é a cobrança maior em cima desse acesso. Então, assim, a gente trabalha, Marco, para ser de fato o grande favorito. Mas Floresta talvez seja o principal investimento. Tem uma Série C de Brasileiro na sequência. Então, sempre é uma equipe a ser muito respeitada. Horizonte e Guarani de Sobral tem muita tradição. O Horizonte já começou hoje, inclusive, o trabalho. Está na frente dos demais da Série B. O Guarani de Sobral faz um trabalho de base há algum tempo.
e está trazendo o técnico do Porto de Caruaru, ou seja, a tendência é trazer a base do time do Porto, que subiu esse ano, inclusive, para a primeira divisão pernambucana, pelo menos em campo. E eu destaco ainda o Pague Menos, que tem muito dinheiro, né, que tem um poder aquisitivo muito bom e que tem condição, além de ter uma base forte, tem jogadores, é um time campeão estadual, está na Copa São Paulo e tal. Além disso, tem poderio financeiro para reforçar. E tem o Crato, né? A gente não pode desprezar o Crato. É o nosso vizinho, tem uma rivalidade regional. E claro que isso entra em campo também. Acho que vai ser uma Série B difícil. Mas eu entendo, Marco, que a gente está trabalhando para ser favorito para buscar esse acesso. Ok, Fabiano, eu queria agradecer pela tua participação aqui no Vale Esportes, desejar que você tenha sucesso nesse novo trabalho e, claro, aproveitar também para desejar um Feliz Natal, tá? Um feliz e abençoado Natal para você e para sua família também. Eu peço até desculpas, né? Já pedi no início por não estar no estúdio, pelas vezes que caiu aqui, viu, João Filho? Não foi tanta culpa minha, não. Não, obrigado. Feliz Natal a todos também. Você, Aloysio, Marco, João Filho, toda a equipe, Anderson, Delton, enfim, Demontier, são todos meus amigos, meus irmãos, a todo o pessoal da rádio aí, minha casa, onde eu me sinto também, enfim, um ótimo Natal, que Jesus possa ser de fato o principal personagem de mais esse Natal em família para todos nós. Um forte abraço, sempre à disposição, Aloysio, um abração. Um abraço, tá? E portanto, JF... Muito obrigado, querido Marco Fabiano, Valério. grande abraço. Este é o Fabiano Rodrigues, diretor executivo de futebol da equipe Casiana, falando um pouco, detalhando para o torcedor, contratação por contratação do Icasa para essa temporada de 2023. E realmente o torcedor está empolgado, confiante que o Icasa chega forte, chega, como disse Fabiano, como favorito a conquistar o acesso. E que esse favoritismo seja colocado na prática, o trabalho seja desempenhado da melhor forma possível, a rapaziada possa ter um entrosamento muito bom para o campeonato que vai começar. A gente confirma aqui o início da competição, 5 de fevereiro, a estreia do Icasa Marco diante do Crato, comando de campo pro Azulão, né? E como a gente falou aqui no início do programa, só para fechar o assunto Série B, o Crato confirmou o Djalma, né, como treinador. Djalma que durante muitos anos foi meio-campista, foi volante, chegou a jogar do Guarani também, batia falta assim de forma maravilhosa, era o Roberto Carlos aqui do Cariri. Um abraço pro Djalma, deve estar ouvindo a gente, boa sorte para ele. E já tem vários jogadores contratados, a grande maioria jogadores ainda desconhecidos, né? O goleiro Johnny Sergipano, que vem para ser titular, zagueiros Lendel e Michel, laterais Pedro Sloan, Sony Anderson, que já rodou muito aqui no futebol cearense, Caio Neves, Vilcinho, tem o volante Bruno Cabelo, que é meio-campista, e o atacante Rickson e o Paulinho Bala. Foram os primeiros nomes anunciados pelo Crato, que no próximo dia 5 começa os seus trabalhos. Quer dizer, o Crato vai começar depois do Icasa, né? 3 dias depois do Icasa, o Verdão dia 2, o Crato dia 5, ou seja, o Icasa vai largar na frente, né, Aloysio? Já largou na frente com o anúncio do técnico e também com o anúncio dos contratados, Marco. Mas claro, como destacou o Fabiano, não podemos desprezar esse trabalho que está sendo feito pela equipe do Crato, e a gente deseja também sorte ao Azulão da Princesa, que os dois caririenses consigam subir como foi neste ano, né? Barbalha e Guarani de Juazeiro subiram. A gente gostaria muito que o feito se repetisse e que Icasa e Crato conseguissem voltar à elite do futebol ano que vem. Valeu, Aloysio, grande abraço, obrigado pela participação, até segunda, um Feliz Natal pra você e pra sua família, tá Feliz bom? Natal, Marco, JF, pro Anderson também, pro Boi da Rifa que tá por aqui com a gente, pra todos os nossos ouvintes, torcedores do Verdão, feliz e abençoado Natal e até segunda-feira com mais informações do Icasa. Pois é, o JF nem pegou no pé da sua jaqueta aí, pois né, é, do seu hoje blusão tá tão aí. zen, né? Tá uma semana zen hoje, tá tranquilo, JF. Valeu, Aloysio, um grande abraço. Taca a hora, JF. A hora no timaço. Em Juazeiro são 18h43. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet na região do Cariri. Anderson tá por aqui, já fala do Guarani que fará amistoso hoje. Mas deixa eu aproveitar aqui, lembrar que o Ponte da Galinha Caipira vai estar aberto amanhã a partir das 11 horas para aquele almoço especial na véspera de Natal e para o jantar de Natal também. Quer reunir a família, os amigos num local muito especial?
Ponte da Galinha Caipira, lá um clima extremamente agradável e uma comida deliciosa. Lembrando que no domingo também vai estar aberto para o almoço com música ao vivo. Carlinhos da Cagés vai lá animar o pessoal. Tem aquela tradicional galinha caipira, churrasco, buchada, escondidinho, filé e muito mais no Ponte da Galinha Caipira, Avenida Antônio Salles, no bairro Novo Juazeiro, ali no finalzinho, já chegando na Betolândia, JF. A gente fala também para você que é vendedor de joias, quer iniciar o seu próprio negócio, então procure a Dourados, folheados com garantia, melhor preço do mercado. Porém, se você já é fabricante, então venha conhecer. Você precisa conhecer a mais moderna linha para folheados do Brasil. Dourados Joias, transformando o seu sonho em realidade. A Dourados fica localizada na rua Ivani Feitosa, número 9, com os telefones 3566-6119, WhatsApp da Dourados 99993-3031. Lembrando que estamos ao vivo no canal no YouTube da Rádio Vale FM, é Rádio Vale FM 99 Oficial, com as imagens aqui dos nossos estúdios, num oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Doval, na Avenida Carlos Cruz, ali margeando a linha férrea, esquina com a Rua Todos os Santos. E a gente vai abrir o J Food para informar o número do telefone para você pedir a sua pizza. Bom, você pode fazer o seu pedido pelo 98842-9514, 98842-9514, para receber rapidinho aí na sua casa da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Atenção, você de Crato, a nova loja Glam Modas tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense, para você mesmo ou presentear com bom gosto. A nova sensação do comércio no Crato fica na rua Miguel Lima Verde 494, no Mandacaru Center, bem no centro da cidade, onde você será bem recebido. Visite Glam Moda e sinta-se em casa. 2023 está chegando e você vai matricular o seu filho, a sua filha no Colégio Compasso. Estrutura pronta para receber o seu garoto aí, a sua garota para o próximo ano. Mais informações na rua Odilon Gomes 474, no bairro Tiradentes, com o telefone 35710531. Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho. Vamos em frente pela Vale FM em nome de Joá da Sorte Cap. Tá chegando o dia 30. Lembrando que domingo não tem Joá da Sorte porque é Natal, né? Então dia 30, uma sexta-feira, de hoje a 8 dias, às 11 da manhã, você vai concorrer a R$100 mil no quarto sorteio. Do primeiro ao terceiro, 5 mil. Giro da Sorte especial, 10 prêmios de R$1.000. E é claro, R$100 mil para você mudar de vida no seu Joá da Sorte. Compre já o seu, e comprando o Joá da Sorte você ajuda a Casa da Esperança São Pio. A gente fala também, Marco, de Grage Veículos. Compra, venda, troca e financia veículos seminovos com o menor preço e garantia do mercado. Você pode financiar o seu veículo com as menores taxas na Grage Veículos. Carros com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Mais informações na Avenida Padre Cícero, número 1215, nos Salesianos. O WhatsApp tem o número, é o 992088592. Grage Veículos, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. E tem um detalhe, comprando seu carro seminovo na Grage Veículos, você tem R$300 de combustível para você encher o tanque na sobra, viu? É lá na Grage Veículos. A Gênesis Solar oferece para você a melhor qualidade na instalação do sistema de geração de energia solar. Financiamos 100% do seu projeto e a parcela fica equiparada ao que você paga hoje com a sua conta de energia. Só que tem um momento em que você para de pagar o financiamento, aí você vai pagar bem menos, bem baratinho lá na Gênesis Solar. Chama no zap 981237956, fala com Luciano Carvalho, ou então vai lá
na loja da Gênesis Solar, que fica no estacionamento do Cariri Shopping. Bom, a gente fala também aqui na Vale FM, no timaço da Vale, do Hotel Amoarama, que é a casa do caririense na capital cearense. Faça a sua reserva pelo 0 operadora 85-3304-8900. Só Fumê Service vai colocar aí revestimento fumê no seu carro, no seu prédio, para ter mais privacidade. Procure a Só Fumê Service, que tem até películas com 10 anos de garantia. Além de trazer mais conforto, privacidade, tem aquelas películas também que diminuem, né, a sensação do calor dentro do veículo. Então procure amanhã mesmo a Só Fumê, na rua José Marrocos 408. Informações no WhatsApp 98805-4899. A gente fala também aqui na Vale FM, sabe de quem? Da churrascaria Mão de Vaca. Tem um cardápio delicioso, uma equipe pronta para receber você e sua família. Pratos aí maravilhosos, um preço muito bacana. Então vale a pena você levar a sua família neste Natal à churrascaria Mão de Vaca. Você pode pedir também para receber na sua casa, 988657741, e tem o 99805-4212. Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil, máquinas, equipamentos, ferramentas, EPIs, você já sabe, é com a Comercial ZM, que continua com a promoção de produtos de jardinagem lá na Comercial ZM, com a marca Steel, Avenida Padre Cícero 2370, ali pertinho do sinal do shopping. Telefone 3511-9550. A gente fala também da Fox. Pois é, o final do ano chegou para você presentear aí com aquele celular maravilhoso, aquela caixa de som dos mais diversos modelos, tamanhos. É só você passar na Fox, é isso mesmo. Duas lojas aqui na cidade de Juazeiro do Centro. Tem uma loja na cidade do Crato, na rua Senador Pompeu 156, e tem uma loja aberta agora para você. Sabe aonde? Lá no Cariri Shopping. Vamos falar também dos produtos Panebom Pão Nosso, produtos produzidos de maneira semi-artesanal, com ingredientes da mais alta qualidade: pão hot dog, pão hambúrguer, pão de forma, hamburgão. Tem a linha integral, que é sensacional, e ainda é produto Panebom Pão Nosso, a deliciosa massa para pastel Tasquinha. Bom, eu falo também da Madeireira Beira Rio, sempre com grandes ofertas para você, principalmente agora no final do ano, para você que está construindo, está reformando a casa aí, passa na Madeireira Beira Rio, na rodovia Juazeiro Barbalha, absolutamente tudo para você economizar em madeiras, ripas, caibros, linhas, madeirites, portas, forras, telhas, entrega na obra e madeiras direto do Pará. Tudo para você comprar e pagar em até 10 vezes no seu cartão de crédito. Eu repito o endereço: na rodovia Juazeiro Barbalha, 3512-5007 é o telefone fixo. Tem o WhatsApp também, 99840-1976. Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda. Apresentei e use produtos da Ramagem Couros. Fábrica Avenida Padre Nestor Sampaio, 690, e o telefone é o 3571-3758. A hora no timaço. Em Juazeiro do Norte são 18 horas mais 51 minutos. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet na região do Cariri. A gente fala também de Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Você pode saborear lá na Praça do Pio 12, fazer o seu pedido para receber em casa. 988380548, 988380548. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer para você. Antes de chamar o Anderson, um abraço pro Bruno Moraes, tá ouvindo a gente também, ao nosso querido amigo Galego lá no Novo Juazeiro, abração pro Pelado em Crato, pro Alfredo Benício, também pro Grande Bibi, sempre ligado aqui na Rádio Vale FM, obrigado pela audiência. Quem também tá escutando a gente agora, conhece Newton Sati? Conheço, gente da melhor qualidade. Trabalhando lá com a sua equipe, tá escutando a gente, meu amigo Newton Sati. Um abração pra você, Newton. Obrigado pela audiência. Figura humana que a gente gosta muito, amigo. Feliz Natal pra ele aí. Desejar um Feliz Natal pro amigo Newton Sati e toda a sua equipe. Grande Newton! Newton é gente boa demais. Vamos ter uma paciência boa, não tem, João Filho? Ali tem. é paciente, paciente, principalmente comigo. É, né? É.
Você não diz que ele tem defeito, né? Não. Você diz que Lânio tem defeito, que Aloysio tem defeito, que Anderson é gente boa, mas tem defeito. Agora você não fala do defeito de Nilton. Por que será, hein? Ele não tem. Tem. E tem logo os dois defeitos. E é? É, tem logo os dois. Mas é uma pessoa sensacional. Meu amigo, um abraço, Nilton, gente muito boa. Bora falar do Leão do Mercado. Agora eu me lembrei do meu querido e falecido, saudoso amigo Antônio Félix, que dizia: ruge, Leão! Ruge, Leão! E hoje, será que o Leão vai rugir lá na Paraíba, Anderson? É o Leão contra o dinossauro hoje. Vixe, é uma luta meio desproporcional. O Leão tem que dar uma butada no pé do dinossauro pra ver se derruba. Porque o dinossauro é forte, viu, JF? Eu sou Barro Leão. Boa noite pra você, João Filho. Boa noite, Marco, a todos os ouvintes do Vale Esportes. O Guarani, que chegou agora há pouco lá na cidade de Souza para esse amistoso que vai acontecer daqui a pouquinho, às 20 horas. Essa primeira movimentação pro técnico Renato avaliar alguns atletas do elenco do Guarani, também já para começar a dar cara do time pro início do campeonato cearense da primeira divisão. O time base deve ser o Railan no gol, Arthur na lateral direita, Bruno Costa e Patrick na lateral esquerda, o Johnny. O meio campo de Da Silva, Lucas, Canindé e Adam, Thiago e o Everton Perna. Essa deve ser a dupla de ataque do rubro-negro juazeirense, que faz essa primeira movimentação, que já recebeu o Diego. O Diego já vai inclusive para o jogo, só que não vai participar no campo, vai assistir essa primeira partida do Guarani, essa primeira movimentação, e o Leão do Mercado volta a campo somente no próximo dia 30, segundo amistoso do Guarani, volta a Paraíba para enfrentar o Nacional de Patos. Um amistoso que, claro, é muito importante para que o treinador Renato Neves possa avaliar o elenco que ele tem à sua disposição. Quantos dias de trabalho até hoje, Anderson? Do dia que começou, você teria como lembrar da data que começou até hoje? Quantos dias já foram trabalhados? 10 dias. De trabalho. Muito pouco ainda, né? Muito pouco, e um amistoso com certeza vai dar uma visão melhor do que o treinador tem à sua disposição no elenco, possíveis carências, que ele possa, nesse amistoso, avaliar da melhor maneira possível, é claro, num trabalho conjunto com a diretoria, né? Teve algumas alterações que ele fez durante o último coletivo, como, por exemplo, o Matheus Guará vindo para o time titular, o Adam saindo do time titular, o Alan assumindo essa posição. Então essas dúvidas eu acho que ele também, já pensando no início do campeonato cearense. No segundo tempo eu acho que ele vai fazer uma avaliação mais dos atletas que o Campo Grande tem hoje. O Campo Grande tem um elenco mais extenso, porque tem a maioria dos jogadores que o Guarani pegou do time do Campusca. Então o Leão do Mercado vai fazer essa avaliação visando o campeonato cearense. O Renato vai nesse segundo tempo olhar esses atletas para ver como é que fica a questão do elenco para o restante da pré-temporada, já visando a estreia contra o Ceará. Um Guarani completamente novo, caras novas que vem a Juazeiro para vestir a camisa do Leão e fazer bonito no campeonato estadual. Tomara, né? Até porque o Guarani tem essa missão de manter-se na primeira colocação, e é aquilo que a gente tem falado sempre aqui, né? Já que o Guarani vai envidar esforços para não participar daquele quadrangular da morte, que é terrível, né? É a morte mesmo ali, viu? Até para quem sobrevive é uma coisa assim bem complicada. Então tomara que o Guarani consiga se classificar entre os 6 melhores da primeira fase, até para ir nas fases seguintes e quem sabe, não é? O Guarani ganhar uma vaga na Série D. Não é para o mesmo ano, mas já seria para 2024, para o Guarani tentar retornar ao cenário nacional. É uma coisa, um detalhe que eu não até tenho essa curiosidade, vou até tirar essa dúvida com o pessoal do Guarani, em relação à vaga da Copa do Brasil, porque o ano passado o campeão da primeira fase ficava com essa vaga. Nós temos mais uma vaga da Copa do Brasil, eu não sei como é que ficou essa questão durante o campeonato, o congresso técnico, dessa mais uma vaga da Copa do Brasil. O Guarani pode até conseguir já essa vaga da Série D e visar também essa vaga na Copa do Brasil. Agora, para isso, precisa fazer essa pré-temporada muito bem, para chegar muito bem no Campeonato Cearense. Tem que tirar essa dúvida, porque você tem toda a razão, né? O melhor colocado da primeira fase nos anos anteriores ganhava uma vaga na Copa do Brasil, mas não tinha Ceará e Fortaleza. Sim, justo. Agora o campeonato mudou, tem as presenças de Ceará e Fortaleza já a partir da primeira fase. O Guarani vai estrear contra o Ceará, tem logo essa pedreira na primeira rodada.
e a gente tem que checar aí, ver se é pela classificação final, como é que fica. Mas enfim, claro, que puder vir a mais, melhor. Mas eu já ficaria bem satisfeito se o Guarani conseguisse uma vaga para a próxima fase e lutar por uma vaga também no Campeonato Brasileiro Série D. O Guarani faz essa primeira movimentação hoje, daqui a pouquinho às 20 horas, e a segunda no próximo dia 30. E antes de encerrar, desejar um Feliz Natal para todos que nos escutam, para você, Marco. Obrigado, Anderson. Oi, JF, toda a galera que tá em casa. Desejar um Feliz Natal, que Deus abençoe cada vez a família de cada um de vocês. Aí, como o rapaz hoje tá inspirado, tá vendo aí? E lembrando que daqui a pouquinho eu vou estar com a galera do No Áudio Esportes, no podcast do No Áudio Esportes. Coisa, vai direto pra lá? Daqui eu vou direto pra lá, que daqui a pouquinho tem um podcast com o pessoal do No Áudio Esportes. Tá certo! Maravilha, um abraço para o João Neto e... João Neco, não? João... E o Fábio. João Neco e o Fábio, né? Isso. Um abraço para eles. Fui convidado também para a próxima sexta. Próxima sexta estarei lá. Quer dizer que vão aguentar você lá? Vão me aguentar. Ei, meu amigo João Neco. Ei, Fábio, se prepare para a mala que vocês vão receber aí, viu? É verdade. Peso pesado. Será uma grande alegria estar com eles. Hoje o Anderson, na próxima sexta-feira estaremos lá. Marco Valério, antes aqui do intervalo, daqui a pouquinho vai começar a final da Copa Gonzagão. Lá na Arena Gonzaga, o jogo do União Cabral contra a equipe do Gonzagão. Essa Copa Gonzaga que foi realizada e hoje chega ao seu final. Um abraço aqui aos organizadores, ao Carlinhos, ao Thiago Gibas e ao Zé Alvino. Boa sorte aí na realização da grande decisão. Daqui a pouco a bola vai rolar. União Cabral e Gonzagão, a decisão da Copa Gonzagão 2022. Tá certo, e eu quero dizer... Diga. Não vá-se embora não, viu, Anderson Luiz? Eu quero dizer que o Ponte da Galinha Caipira vai estar aberto amanhã, a partir das 11 horas, tradicionalmente, né, no final de semana, aquela buchada, pai, lá tem uma buchada, JF, primeira, viu? De primeira. Lá no Ponte da Galinha Caipira. Pois só como lá. Tem a tradicional Galinha Caipira, tem escondidinho, filé, rapaz, lá tem o escondidinho de carne de sol, lá tem também um arrumadinho, com tripa, com bacon. Arrumadinho é gostoso. Com carne de charque, que é primeira, lá no Ponte da Galinha Caipira, amanhã, tanto pro almoço como pro jantar, né? Quiser reunir a família amanhã no Natal, o ponto certo é Ponte da Galinha Caipira. E no domingo, dia 25, também aberto pro almoço, tem música ao vivo com Carlinhos da Cagesse. Ponte da Galinha Caipira, desejando a todos um Feliz Natal aqui no Cariri, Avenida Antônio Salles, bairro Novo Juazeiro, tá tudo asfaltadinho, asfalto novo, bom danado, rapaz. O acesso para chegar lá no Ponte da Galinha Caipira, que é ali, né, na finalzinho do Novo Juazeiro, para chegar na Betolândia. A gente volta já com muito mais aqui no Vale Esportes. As últimas. Vale Esportes, com o timaço da Vale FM. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Atenção para as promoções do Natal Beira Rio. Cerâmica Riviera Branca, 54 por 54 tipo A, 23,90 o metro. Cerâmica Riviera Branca, 37 por 59 tipo A, 26,90 o metro. Cerâmica Traffic Stone, HD 54 por 54 tipo A, 24,90 o metro. Preços para pagamento à vista ou Pix, válidos até 31 de dezembro ou enquanto durar o estoque da promoção. Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira. WhatsApp 998401976. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai.
Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. O Natal premiado das Farmácias Fernandes e Mandacaru virou tradição e está na sua 12ª edição. Participe, concorra a prêmios e ajude quem mais precisa. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimentos, você estará concorrendo a R$10 mil em prêmios. Com a sua solidariedade, iremos distribuir mais de 200 cestas básicas. Farmácia Fernandes e Mandacaru, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A segunda etapa do projeto Vestindo Esporte da Prefeitura de Juazeiro do Norte entrega novos kits de uniformes esportivos. Só nessas 2 etapas do projeto já foram entregues 83 kits para equipes de futebol amador, futsal, vôlei, handball, basquete e arbitragens. A iniciativa contempla as principais associações desportivas do município, como Cadescor, ACA Juno, Liege e Ajuaf. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Programa Vale Esportes também com apoio da Unileão, Centro Universitário Leão Sampaio, formando grandes profissionais, e Alfa Vidros Vidraçaria, porque na fase mais sofisticada de sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria. Excelente serviço na Avenida Plácido Aderaldo Castelo, 320, telefone WhatsApp 99812-5851 e também Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil. O que tu trazes agora, JF? Um abraço pro Aleph do Beco da Cebola do Mercado Central, nosso querido amigo Neguinho da Retífica no bairro Triângulo, o Raimundo Benjamin no bairro Salesiano, os torcedor do Guarani e Kilmer de Belo Campos, atualizando o torcedor da capital, trazendo informações Ceará, Fortaleza e também do querido Ferroviário. Fala, Kilmer. Fala, Luiz. Um abraço, grande João Filho, um abraço, meu querido Marco Valério, amigos do Timaço, falando em Ferroviário. Ferroviário hoje venceu e com autoridade. Foi o segundo jogo da era Paulinho Kobayashi, antes da virada. O Ferroviário já havia vencido o Fortaleza semana passada pelo placar de 2-0. E agora, de novo, o carimbo voltou a funcionar. 2 para o Ferroviário, 0 para o Potiguar, da cidade de Mossoró. Um gol do Ciel de falta, um golaço de falta e outro gol marcado pelo Cairo. 2-0 para o Peixe. Ferroviário volta a jogar na próxima sexta-feira, lá na cidade de Mossoró. Será o último jogo antes da virada do ano. O jogo do Ferroviário contra o Potiguar de Mossoró. Falando em Fortaleza, o Leão de Aço se reapresenta semana que vem. O Fortaleza visando a temporada 23. Juan Pablo Voivoda, o Fortaleza manteve praticamente o mesmo time. O time do Fortaleza manteve o mesmo time, a mesma base. Poucos jogadores saíram e poucos jogadores chegaram por enquanto. Uma das grandes contratações do João Ricardo foi de casa, foi do Ceará e agora reforça a equipe do Fortaleza. No Ceará, situação do Vina, né? O Vina, fala-se aqui nos corredores, no Beco da Fofoca, que ganha em torno de R$500 mil. R$500 mil é um baita de um salário para um futebol pobre, para um estado pobre e uma região pobre do futebol nacional. Eu acho um baita de um salário você ganhar R$500 mil por mês. Se isso for verdade, mas vamos colocar um menos, R$300 mil, que ainda é um grande salário. O Ceará não paga R$300 mil ao Vina no Brasileirão Série B. E aí é o grande problema. Ele tem contrato com o Ceará até dezembro do ano que vem, e para o Ceará colocá-lo para fora vai ter que indenizá-lo ou chamá-lo para um acordo. Aí resta saber se o Vina está disposto a entrar num acordo com o Ceará Sporting Clube. Só para eu fechar, vocês dois que são palmeirenses, eu li uma notícia hoje, o Palmeiras disputou este ano 14 campeonatos, juntando o básico, tudo, e ganhou 14 títulos, foi isso, ô
Marco e João Filho? Não, é assim que o Palmeiras, já que você tocou no assunto... Ele adora o Palmeiras, né? Ele adora. O Palmeiras disputou nas categorias de base, profissional, masculino e feminino, 29 torneios. 29. Dos 29 torneios, ganhou 15 títulos. Caraca. E todas as finais que o Palmeiras disputou, ganhou esse ano. As outras 14 que ele não ganhou, foi eliminado em quartas ou semifinal. Todas as vezes que chegou na final, foi campeão. Mesmo assim, é um grande títulos, recap, né? Do Verdão, do time do Palmeiras. De qualquer forma, parabéns ao pessoal que faz Palmeiras. Você ganhar 15 títulos, é isso? 15 títulos. Segundo informou o Casa Via. Não é Gata Sai, é Casa Via. Casa Via, para quem não sabe, é o assessor de imprensa do Palmeiras. Tá certo. De qualquer forma, é um grande handicap um time chegar a 14 títulos, né? Parabéns ao pessoal que faz o dia a dia do Verdão, do Parque Antártica, do Verdão de São Paulo. Né? Verdão do Allianz Parque agora, né? Ninguém chama, né? Parque. Eu conheci o velho Parque Antártica. Eu também. Eu conheci. Era estádio que foi palco de muitas decisões, né? Que tinha os jardins suspensos. E conheci ao seu lado o novo, né? O Allianz Parque novo. Uhum. Muito bonito também, por sinal. Sem querer puxar brasa para sua sardinha do João Filho, o estádio do Palmeiras é mais bonito do que o do Corinthians. Sem dúvida nenhuma. Né? Obrigado, Excelência. Falando nisso, desejar a você, Marco, a você, João Filho, aos amigos que fazem o timaço da Vale FM. Já tive a oportunidade de fazê-lo ontem ao grande Delton Sá, a todos que fazem a Vale, ao povo querido da minha Juazeiro do Norte. Não nasci no Juazeiro, mas sou louco por Juazeiro do Norte. Um Feliz Natal e de tudo de bom às famílias que se reúnam amanhã e possam comemorar mais um Natal em paz. Valeu, Super Kilmer. Idem pra você, tá bom? Feliz Natal, bom, grande companheiro Kilmer de Campos. Marco, a gente traz aqui uma notícia triste, eu acredito que você... Não traga notícia triste hoje não, homem. Deva ter conhecido, como eu conheci o Boi, acredito que também, ele era conhecido como o Jaburu, Evandro Jaburu, que foi vendedor de bancas, era torcedor do Guarani, lamentavelmente hoje ele faleceu. Rapaz, nossas condolências à família. A gente deixa aqui a família, os nossos sentimentos, um abraço de conforto para a família nesse momento muito difícil. É verdade. Finalzinho do programa, chega pra cá, Boi, cumprimentar seus amigos da Rifa do Boi. Feliz Natal pra você, Super Boi. Boa noite, Marco. Boa noite, meu querido. Boa noite, seu Antônio. Boa noite, seu Antônio. Todos os ouvintes do Vale Esporte. Só lembrando aqui que desejar um Feliz Natal, né, durante o ano de 2022 a todos os clientes e amigos da rifadoboi.com, inclusive ao Marco Valério e a todos os componentes desta emissora. Um dia chega. Com certeza. Um dia, quem sabe, pode ser até sábado, né? E sábado que vem a 8 é a minha rifa. Não foi adiada, em virtude de não ter corrido na quarta-feira agora, e na próxima quarta-feira não tem loteria federal. Aí vai ser no sábado, vai ser dia no próximo 30. Sábado, dia 30. Até porque é bom, né, Marcos? É a virada. Dia 31, aliás. 31 né? é o dia da virada e o cara já está com 12 milhões na mão. Se Deus coisa quiser. boa. Quem será o novo milionário da rifadoboi.com? Valeu, Super Antônio, seu boi. Grande abraço, hein? Abraço, Marco Valério. Obrigado. Um abraço. O que me falou do Palmeiras, o Dudu renovou, né? Exatamente. Confirmou hoje a renovação de contrato do Vai Dudu. ganhar bem pouquinho. Vai ficar... E o Grêmio tá querendo o Luiz Soares. E as negociações estão bem avançadas. Né? Ex-atacante do Barcelona, esteve no Nacional do Uruguai por último. E o Grêmio faz tudo aí para trazer o Luiz Soares. Eu torço para que o Grêmio contrate. É mais um grande jogador, muito embora em final de carreira já, mas eu acho que ainda tem uma linhazinha boa para queimar aqui no futebol brasileiro e sul-americano. O Grêmio, que é um gigante do sul do país, tá voltando aí para o Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos embora, JF? Rapaz, uma situação que me chamou a atenção, em rapidíssima, o Messi usou uma vestimenta na hora de receber a taça de campeão, né? O Emi colocou nele. Isso. E um advogado do Oman ofereceu $1 bilhão para o Messi por essa vestimenta que o Messi usou na hora de receber a taça da Copa do Mundo. Um não tem nada, outro tem dinheiro demais. Aí, que deu a ele, né? Na hora que ele foi receber o... Desejar aqui no finalzinho a todos um Feliz Natal, muita paz, muita alegria.
Dizer que estamos sempre no YouTube, no nosso canal, no oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria do Val. E segunda-feira vamos estar aqui, se Deus quiser, tá bom, JF? Se Deus quiser, um abraço para todo mundo, saúde e paz, uma noite de Natal com somente as melhores